pessoal, gente, olha, voltando aqui então, tá? Para nós falarmos um pouquinho sobre taxa de variação, tá, pessoal? Então, o que seria uma taxa de variação da função de primeiro grau, né? Então, definição. Nos informa quantas unidades a variável y aumenta ou diminui quando a variável x aumenta uma unidade, né? Então, ó, nós temos aqui, né, que ela fornece para nós quantas unidades a variável y aumenta ou diminui quando a variável x aumenta uma unidade, tá? Beleza, pessoal? Então tá. Então o que nós temos? O que significa isso, pessoal? Como que eu vou fazer esse cálculo? Como que eu vou achar essa taxa de variação, né? Pessoal, olha, variação a gente já conhece da física, né? A gente já lembra que na física, quando nós temos alguma coisa falando sobre variação, nós temos que usar aquela letra grega chamada delta, não é isso? Então aqui para nós também é a mesma coisa. Estou falando sobre variação, eu vou ter que usar o delta, não é isso? Pessoal, basicamente então aqui, ó, eu vou ter que achar uma variação de y e uma variação de x, tá? Uma variação do f de x, que é o y, e uma variação de x, tá? Beleza? Então, ó, pessoal, a nossa taxa ela vai ser calculada da seguinte forma, ó. Então ela vai ser delta y, tá? Que seria a variação dos valores de y, né? Ou dos valores de f de x, sobre delta x, que seriam as variações dos valores de x, certo? Então a nossa taxa de variação, ela vai ser calculada da seguinte forma, beleza? Então tá, pessoal, ó. Então aqui, o que nós temos? O que eu vou fazer? Quem que vai ser o nosso delta y? Ó, na física a gente viu lá que quando a gente está falando em variação, nós estamos falando de um valor final menos um valor inicial. Não é isso? Ó? Então aqui nós vamos estar falando sobre uma diferença entre dois pontos. Olha aqui, ó. Por exemplo, gente, eu posso pegar aqui, ó, a diferença entre o 8 e entre o 6 e o 8. Olha aqui, ó. Eu posso considerar o meu 8 como sendo y1, o meu 6 como sendo y2. Então ficaria assim, ó. Então isso daqui ficaria assim, y2 menos y1 sobre x2 menos x1, tá? Então o nosso delta x é x2 menos x1. Beleza, então, pessoal, ó, vamos lá então. Quem que vai ser o nosso y2? Ó, o y2 vai ser 6, não é isso? Ó? O y2 ele vai ser 6, então vamos substituir pelo 6. Ó, o y1 ele vai ser 8, não é isso? O y1 ele vai ser 8, então ficaria 6 menos 8, dividido por quem? Dividido pela variação de x, o delta x, ó. Quem que seria o nosso x2? Ó, o nosso x2 ele vai ser menos 2, não é isso? Então, menos 2. Menos 2. Quem que seria o nosso x1? O nosso x1 é menos 3. Então, é um menos que está na fórmula e um menos que vai estar com 3. Então, ó, menos 3, tá? Beleza? Tudo bem? Dessa forma, tá? Então, ó, pessoal, como que ficaria isso? Ó, 6 menos 8 é menos 2, não é isso? Menos 2 menos 3, então na verdade vai ficar menos 2 mais 3, e menos 2 mais 3 vai dar 1, então fica menos 2 dividido por 1, que vai dar menos 2. Então, ou seja, a nossa variação aqui, ela seria quem? Ela vai ser quanto? Ela vai ser de menos 2, certo, pessoal? Então, nesse caso aqui, a variação nossa, ela é de menos 2, beleza? Tudo bem? Então dá, ótimo. Gente, ó, então agora o que a gente consegue perceber de regularidade com essa variação de menos 2? Ó, pessoal, a gente consegue perceber que o coeficiente A da nossa função também vai ser menos 2, tá, pessoal? Então, olha, a nossa taxa de variação, ela sempre será igual ao coeficiente A. Então, nós não precisamos estar fazendo esse cálculo aqui toda vez. A nossa taxa, né, de variação, ela sempre será igual ao coeficiente A, sempre, tá? A nossa taxa de variação sempre será igual ao coeficiente A. Beleza, pessoal? Ó, e o que significa, gente? Ó, se a nossa taxa de variação é de menos 2, significa que, à medida que os nossos valores de x estão aumentando 1, os nossos valores de y estão diminuindo 2. Ó. De menos 3 para menos 2 aumentou 1 os valores de x, os valores de y caíram de 8 para 6, ou seja, diminuíram 2, eles variaram menos 2, certo? Beleza? Então é isso que seria a nossa taxa de variação da função de primeiro grau, ou da função afim. Beleza, então bem simples, tá?
Pessoal, agora vamos falar sobre estudo do sinal da função polinomial do primeiro grau, tá? Estudo do sinal. O que seria isso? Ó, eu peguei essa função aqui então, tá? Para a gente pegar ela como sendo exemplo, tá? Então o que eu preciso, pessoal? Primeira coisa que eu preciso saber aqui é aonde que essa nossa função ela vai cortar o eixo x. É a primeira coisa que eu preciso saber. Ou seja, eu preciso achar o zero dessa função. Então a gente já viu na nossa última aula que o zero da função ele vai ser dado por essa formulazinha, não é, galera? Ó, o zero da função vai ser isso aqui, não é? Isso aqui ó, não é menos b sobre a, não é isso? Ó, se eu ou eu posso simplesmente pegar isso aqui tudo e igualar a zero. Também dá certo, tá? Então, pessoal, olha, quem que vai ser a aqui? O nosso a ele vai ser 20, não é? Quem que vai ser b? O nosso b ele vai ser menos 3.000, não é isso? Ó, o a é 20 e o b é menos 3.000. Então, a gente substitui esses valores ali na fórmula, né? E achamos o zero da nossa função. Ó, então, olha, como vai ficar isso aqui? Então, vai ficar menos 3.000, porque é menos b, né? Então, ó, menos 3.000 dividido por a, que é 20. Ó, menos e menos fica como? Vai ficar mais, não é isso? Então, vai ficar 3.000 dividido por 20. Opa, um zero a mais. Beleza? Pessoal, tem um zero em cima e tem um zero embaixo, eu posso cortar eles, né, para facilitar para nós. Então fica 300 dividido por 2, que vai dar 150. Então, ou seja, o zero da nossa função ele é 150. Ou seja, a nossa reta ela vai intersectar o eixo x no ponto 150, não é isso? Então tá, eu preciso saber disso. Além disso, eu preciso saber se a minha função ela vai ser crescente ou ela vai ser decrescente. Ó, pessoal, como que eu sei isso? Pelo a, não é isso? Ó, o nosso a é quanto? É 20. O 20 é maior que zero. Então, se o a é maior que zero, a função ela vai ser crescente. Não é isso, galera? Então, ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o eixo x aqui. Ó, a gente precisa, para fazer o estudo do sinal, eu preciso somente do eixo x. Ó. Então, eu vou fazer o eixo x aqui. Tá? Fiz o meu eixo x. E aí eu sei que a minha função ela é crescente, então a reta dela vai ter esse comportamento, não é? Nós já vimos também na nossa última aula que a reta de função crescente ela tem esse comportamento e a de função decrescente ela tem esse comportamento, não é isso? Então tá, então essa aqui ela vai ser crescente. Eu sei que a minha reta ela vai cortar o eixo x no 150, então vamos considerar que o 150 seja um ponto aqui, ó. Vamos considerar que o 150 seja um ponto aqui, tá? Deixa eu só colocar mais para cá, porque ele vai ter que passar a reta. O nosso 150 é um ponto aqui, beleza? E aí, pessoal, agora eu vou fazer essa reta, tá? Então vamos lá, vamos fazer essa reta. Ó, como que seria essa reta? Ela vai ter característica de função crescente, então ela vai ter que ser assim, ó. Certo? Ela vai ter uma característica de função crescente. Então, ela vai ter que ser assim. E agora, nós vamos começar a fazer o estudo do sinal dessa função. Ó. Agora, nós vamos começar a fazer o estudo do sinal dessa função. O que seria isso, professor? É nós identificarmos para quais valores de x que o nosso y, que a nossa f de x vai assumir valores positivos, para quais valores de x que a nossa f de x vai estar assumindo valores negativos e para qual valor de x que a nossa f de x é zero, tá? Então vamos lá, pessoal, ó, começando então, pessoal, ó, o que nós temos, ó? Gente, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou observar aonde que o meu gráfico ele assume valores positivos, tá? Então como que seria isso, pessoal, ó? Conseguem perceber que nessa parte toda, ó, o gráfico ele está acima de zero? Se eu fosse pensar num eixo y passando por aqui, então aqui eu teria somente valores positivos. Ó. Aqui a minha função ela teria somente valores positivos. Agora, nessa parte aqui do nosso gráfico, nós teríamos somente valores negativos. Ó. Nessa parte do nosso gráfico, nós teríamos somente valores negativos. Beleza? Certo? Então tá. Pessoal, baseado nisso, o que eu vou ter que fazer? Agora eu vou fazer o estudo desses sinais. Ó. Olha aqui, então vamos colocando esses valores aqui. Para quando o nosso x é um valor maior que zero, ó. Aliás, quando o nosso x é um valor maior do que 150. Vamos lá, vamos pensar assim. Ó. Por quê? Aqui o x vale 150. Quando o nosso x é um valor maior que 150, o que nós temos? Ó,
a f de x é maior que quanto? É maior do que zero, não é isso? Ó? Então, quando x é maior do que 150, a f de x é maior do que zero, certo? Pessoal, agora, e quando x é menor do que 150? Ó, olha aqui, aí a f de x ela vai ser um valor menor que zero. Ó. Nós vamos ter valores abaixo de zero, não é isso? O nosso gráfico ele vai para baixo de zero. Então, olha aqui, ó. Quando o nosso x é um valor menor que 150, a nossa f de x é um valor menor que zero. Ou seja, o nosso y, né, é um valor menor que zero. Agora, e quando o nosso x ele é exatamente igual a 150? Pessoal, aí o nosso y ele vai ser zero, não é? Por quê? Quando o x é igual a 150, ele corta o eixo x. Então, se ele cortou o eixo x, o y não vai nem para cima e nem para baixo, tá? Então, olha aqui, ó. Então, aí nós temos que quando x é igual a 150, a f de x é igual a zero. Então, pessoal, esse aqui é o estudo do sinal da nossa função polinomial de primeiro grau. Beleza? Ó, esse daqui é o estudo do sinal da nossa função polinomial de primeiro grau. Então, pessoal, é muito simples. O que eu preciso fazer primeiro? Primeiro, eu vejo aonde que a minha função corta o eixo x. Depois eu vou ver se ela é uma função crescente ou se ela é uma função decrescente, para saber se a minha reta tem essa característica ou se ela tem essa característica, tá? E aí depois eu vou ver em que parte do gráfico que os valores de y ficam positivos e em que parte do gráfico que os valores de y ficam negativos, beleza? Gente, aí depois eu vou e faço essa parte, igual aqui, x maior que 150, ó, quando x é um valor maior que 150, a f de x ela é positiva, ó, vejam que a nossa reta sobe. Quando x é um valor menor que 150, a f de x ela é negativa, ou seja, menor que zero, né? Veja que a nossa reta desce. E quando x é igual a 150, o f de x é zero, tá? Então, pessoal, basicamente esse seria o estudo do sinal da nossa função. Então, nesta aula vimos estudo do sinal da função e vimos também taxa de variação da nossa função, tá? Beleza, pessoal? É só isso, até as nossas próximas aulas e tchau!